Esse é o Transa Podcast. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é o meu podcast de inspiração, investigação e experimentação. O episódio de hoje é mais um Frita Trica, o segundo da temporada. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história. Quais histórias sobre a masculinidade te contaram? É porque assim, a gente pode pensar que a masculinidade é uma performance, como a gente falou lá no primeiro episódio. Mas a gente também pode pensar nas masculinidades que foram contadas pra gente. A história da masculinidade. Aquelas que a gente ouviu, aprendeu e reproduz. Porque a masculinidade também pode ser uma narrativa, ou uma história, ou um mito. Pensa comigo. A gente, de alguma forma, aprendeu o que é ser um homem. A postura de um homem, como anda um homem, como se veste um homem, como fala um homem, o que é ser um homem ou o que não é ser um homem. E a gente teve que aprender isso de algum lugar. Possivelmente, essa ideia de homem veio a partir de uma mistura de referências que a gente vai fazendo. Seja das que a gente vê em casa, das pessoas que a gente admira, da nossa família, do nosso pai, irmão, figuras masculinas ao nosso redor, ou até outras figuras. E também das figuras masculinas que a gente vê no cinema, na televisão, na literatura, as músicas que a gente escuta, em todos os lugares. De alguma maneira, em todos esses lugares, a gente vai decodificando matrizes de comportamento, que a gente vai acabar usando para reproduzir e para de alguma maneira formar também a nossa imagem e gravura, aliada a essa ideia da masculinidade, do que é ser um homem, ou enfim. Por exemplo, talvez você já tenha escutado isso dos seus pais ou dos seus tios, mas que antigamente que existia homem de verdade, tipo aqueles filmes de faroeste, sabe? Aquele homem forasteiro que cospe no chão, coça o saco e tem uma arma do lado. Pois é. Isso é um ideal de masculino. Um ideal que naquela época dos nossos pais, na verdade dos nossos avós, enfim, que na época de outras gerações masculinas eram as principais referências. Ou então a figura do roqueiro, do astro do rock. Isso tornou uma outra referência de masculinidade. Depois, sei lá, a gente pode pensar na imagem dos hippies, dos yuppies, a gente pode pensar hoje em dia nas imagens dos rappers ou de qualquer outra figura e de alguma maneira você começa a incorporar os símbolos que te atraem naquela figura, para performar essa ideia de masculinidade que você tem, que você construiu ou que foi introjetada em você. Mas qual que é o poder de uma história? Qual que é a função de uma narrativa? Ou qual é a função de um mito? A ideia do mito, por exemplo, é criar uma narrativa e uma explicação para o mundo. Seja para as coisas que acontecem, a gente não sabe explicar o porquê, ou só de alguma maneira para explicar aquilo que também as palavras ou a razão não dão conta. Um exemplo, o mito de origem do povo pataxó. O mito fala que o povo pataxó vem da chuva. Uma gota de chuva cai na pedra e pá, pataxó. Assim surge o povo pataxó, que tem uma união muito forte com a água. Toda a cultura e lógica estruturante desse povo acaba sendo muito filiado à ideia do rio e da água e da chuva e todo o ciclo da água. Mas a gente tem outros mitos também. A gente tem alguns mitos predominantes. Porque essa história do povo pataxó é linda, mas ela é pouquíssimo conhecida. Quando a gente fala de mito, os primeiros mitos que a gente pensa são a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia judaico-cristã. Quando a gente fala das histórias, das narrativas ou dos mitos, a gente pensa numa vertente predominante, que vai estar muito atrelada com lugares de poder, de monetização, enfim, a gente já vai chegar lá. Mas vamos falar então um pouquinho dos mitos que a gente mais conhece. Como, por exemplo, o mito de Zeus. Aqui começou não só uma grande ideia de masculinidade, mas também uma ideia de monogamia. A gente está juntando as duas separadas. Eu arrisco dizer um pouco que a mitologia grega teve um papel fundamental para a gente começar a construir alguns ideais dessa sociedade patriarcal. Porque a figura central da mitologia grega é Zeus, que não só é a figura que sabe e controla tudo o que acontece no mundo dos deuses ou no mundo dos mortais, mas também Zeus tem uma postura que é um ideal macro do masculino que a gente vai ter.
Quando a gente vai ver, por exemplo, a ideia do casamento entre Zeus e Hera, onde Zeus pode deliberadamente trair Hera quantas vezes ele quiser, porque ele tem a função de povoar o mundo. Enquanto Hera nunca pode trair Zeus. E não só isso, ela ainda se torna a grande guardiã do matrimônio. Isso nos lembra um pouquinho da nossa conversa da primeira temporada sobre monogamia. A mitologia grega, por mais encantadora que seja, constrói ali várias bases de performances do homem. A gente vai vendo ali uma série de ideias, de narrativas, de comportamentos que vão ser reproduzidos em vários outros lugares. E eu não estou nem culpando a mitologia grega. Eu acho que isso, na verdade, foi uma narrativa que começou, eu não sei exatamente bem quando, mas que ela foi reproduzida de várias formas numa linha de narrativas predominantes. Lembrando que são narrativas que possuem o poder de contar a história, porque isso é um poder. A gente também pode falar, por exemplo, da mitologia judaico-cristã. Eu vou entrar nessa. Quando a gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, de que o homem é a imagem semelhante de Deus. E essa ideia de Deus é um Deus homem. A gente não está falando de um Deus feminino, a gente não está falando de uma mulher, a gente não está falando de uma universalidade. A gente está falando de um homem, o Pai Todo-Poderoso. A gente está vinculando a ideia do homem a uma imagem total de poder. E as figuras femininas na Bíblia? São várias. A gente tem a prostituta, Maria Madalena. Nós temos a Sagrada Virgem Maria, que vai ser a figura filiada à ideia da maternidade, da família, da virgindade, do zelo, da castidade. E de alguma maneira, a gente atrela a ideia da bondade e do sagrado de Maria também ao sacrifício da mulher. A mulher que abre mão de todos os seus desejos, até por isso que teve um filho virgem, e que de alguma maneira zela e cuida de tudo. Mas e a Maria? A gente também tem a figura de Lilith, que essa aí é bem interessante, e a figura da Eva, que é muito curiosa. Por quê? Primeiro porque ela sai de um homem, sendo que todo mundo sai de uma mulher, ou de uma pessoa com outra. E além disso, ela é a figura que traiu não só Adão, como toda a humanidade. A mulher é a figura que inaugura o pecado. E além disso, tira o direito do paraíso. Só que vamos pensar um pouco sobre isso. Se todo mundo saiu de uma mulher ou de uma pessoa com útero, mas foi justamente uma mulher ou pessoa com útero que traiu toda a humanidade nessa ideia implementada nesse grande inconsciente coletivo, como que a gente vai confiar em alguém? Porque o próprio lugar que nos gerou é um lugar traiçoeiro. A gente aprende a desconfiar de todo mundo. Enfim, todos esses simbolismos que povoam o nosso imaginário coletivo são interessantes, são narrativas, têm coisas incríveis e coisas complexas. Mas acontece que essa história aponta para um só lugar. Existe uma linha narrativa na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia judaico-cristã e por aí adiante, que de alguma maneira reforça uma série de estereótipos, comportamentos e ideias. E é aqui que está o nosso problema. Lembra que lá no início eu falei sobre poder? Pois é. Quem escolhe qual história vai ser contada, como vai ser contado, quantas vezes vai ser contado, é quem está no poder. O problema da história, com H maiúsculo, é que ela é a história dos vencedores. Como Walter Benjamin bem disse. Como a maravilhosa escritora Chimamanda Ngozi Adichie falou, existe um perigo muito grande numa história única. Pensa comigo, você já leu ou assistiu o filme O Psicopata Americano? Pois é, mas você não acha que todo americano é um psicopata, certo? Eu tenho minhas dúvidas. Mas por que a gente não acha isso? Porque tem várias narrativas diferentes, variadas e diversas sobre os americanos. Assim como vários filmes de psicopata americano, a gente tem vários filmes de várias outras coisas. Falando bem dos americanos, falando mal dos americanos, desconstruindo eles, reconstruindo eles, criando inúmeros ideais. A gente tem uma narrativa muito mais complexa, que faz com que a gente não generalize a ideia dos americanos numa história só. Só que vai perguntar para um gringo o que ele entende do Brasil. Ele vai falar de futebol, carnaval e mulher gostosa. Ou então vai perguntar para um gringo o que ele sabe sobre o continente africano, se ele souber que é um continente, inclusive. É sobre isso que a Chimamanda fala no TED Talk dela, que é um dos mais ouvidos, inclusive. O perigo da história única é que a gente não tem uma perspectiva mais ampla,
a gente não tem um equilíbrio de narrativas. A gente acaba contando uma história como se ela fosse única e verdadeira. Só que aí a gente volta no problema. A história é a história dos vencedores. Mas Benjamin também tem uma ideia muito interessante, de que a verdade da história, na verdade, é retida na memória dos vencidos. Por que é tão importante ter outras histórias? Primeiro, para a gente não ter uma única história predominante. Segundo, para a gente ver mais perspectivas e complexidade sobre o cenário. E também para a gente poder ampliar um pouco a nossa visão. Se deslocar um pouco do seu lugar. De novo isso. Mas é porque a história tem o poder de tirar ou dar poder. E se a gente aceitar só a história, a grande narrativa, a história com H maiúsculo, que é contada por esses vencedores, a gente só vai estar dando poder a eles e tirando o poder de todo o resto. Inclusive de outras narrativas, de outras culturas, de outros povos. Lembra da coisa do poder. Mas por que eu tô falando tanto de história? É porque lá atrás a gente tem um mito de origem também. O mito do homem caçador. Uma ideia evolutiva de que vence o mais forte. E esse mais forte geralmente está atrelado à imagem do homem, que é quem tem a força, quem vai caçar, enquanto as mulheres ficam lá cuidando das crias e coletando coisas. Só que isso é uma mentira. Na verdade, pode até ser uma verdade, mas não é uma verdade única. Isso é uma hipótese. Isso é uma das narrativas possíveis. E agora, esse episódio se torna uma constante queda do mundo. Trita, 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 trica. Durante milênios, os homens combateram em guerras. E a espada tem sido o grande símbolo do masculino. Mas isso não significa que os homens sejam inevitavelmente violentos e bélicos. Ao longo da história registrada, existiram homens pacíficos e não violentos. Além disso, nas sociedades pré-históricas, houve tanto homens quanto mulheres em que o poder de dar e alimentar, simbolizado pelo cálice, era supremo. O problema subjacente não são os homens enquanto sexo. A raiz do problema está no sistema social em que o poder da espada é idealizado, no qual homens e mulheres são ensinados a relacionar a verdadeira masculinidade com a violência, a dominação e a ver que os homens que não combinam com esse ideal como demasiado indulgentes ou afeminados. Para muita gente, é difícil acreditar ser possível alguma outra forma de estruturação da sociedade humana. Muito menos que o nosso futuro possa depender de algo relacionado com uma mulher ou com a feminilidade. Um dos motivos para tais crenças repousa no fato de que nas sociedades dominadas pelo homem, qualquer coisa associada à mulher ou à feminilidade é automaticamente considerada secundária e que só vai levar a atenção depois que os homens resolverem os problemas mais sérios. O outro motivo está que não dispomos de informação necessária. Embora seja óbvio que a humanidade consiste em duas metades, mulheres e homens, mas eu acho que tem outras. Na grande maioria dos estudos sobre a sociedade humana, o protagonista e até muitas vezes o único ator tem sido o homem. Se nos libertarmos dos modelos prevalentes de realidade, evidentemente haverá outra alternativa lógica. Podem existir sociedades nas quais a diferença não é necessariamente comparada à inferioridade ou à superioridade. Homens e mulheres de todo o mundo, pela primeira vez em número tão elevado, estão desafiando o modelo masculino dominador e feminino dominado. Ao mesmo tempo, a ideia entre a guerra entre os sexos está sendo exposta como uma consequência desse modelo, seu subsequente, resultando em enxergar o outro como inimigo. E o mais importante é que há uma crescente percepção de que a consciência mais apurada de uma parceria se relaciona inteiramente com o reexame e transformação fundamental dos papéis de homens e mulheres. Segundo o psiquiatra Jean Baker-Mille, na sociedade atualmente constituída, só as mulheres estão aparelhadas para serem veículo da necessidade básica de comunhão humana. E, na verdade, para dar valor à sua associação com outros seres, elas são inclusive mais dispostas ao outro do que a si mesmas, em contraste total com os homens, que em geral são condicionados socialmente para o objetivo de realizar seus próprios fins
até mesmo à custa dos outros. As mulheres são condicionadas de forma a se verem, sobretudo, como responsáveis, as únicas inclusive, totais pelo bem-estar dos outros, até mesmo à custa do seu próprio bem-estar. A vasta quantidade de informação sobre o nosso passado perdido inevitavelmente acarreta um conflito entre o velho e o novo nas nossas cabeças. A antiga visão afirmava terem as primeiras relações humanas de parentesco e posteriormente econômicas se desenvolvido a partir do homem caçador e matador. Já a nova visão estabelece os pilares para uma organização social que origina-se de mães e filhos. A antiga visão mostrava a pré-história como a história do homem caçador guerreiro. A nova visão mostra homens e mulheres utilizando nossas inigualáveis faculdades humanas de forma a sustentar e implementar a vida de maneira colaborativa. Transa. Riane Esler é uma escritora austríaca que vai investigar no seu livro Cálice e Espada algumas descobertas arqueológicas que nos ajudam a criar outras perspectivas e narrativas sobre a história da evolução da humanidade. E por que isso é incrível? Porque geralmente a gente conta essa história de uma maneira só. A gente aprende isso na escola. Inclusive aquela baboseira de que a gente é descendente dos macacos. Eu sei que isso dá uma assustada. E eu nem sou teórica, então talvez eu esteja no sal. Mas eu vou explicar o porquê que eu tô falando desse trem do macaco. Porque tanto no livro Cálice e Espada quanto no livro Sagrado Prazer, a Riane ela nos mostra vários estudos que vão estar falando que, na verdade, a gente não é descendente dos macacos. Que a gente tem um ancestral em comum. E toda essa ideia que os nossos instintos mais animalescos de ir à caça, de proteger a família, para alimentar, que não sei o quê, na verdade é uma falácia. Inclusive, vários saltos evolutivos, pensando inclusive nessa ideia da caça, da alimentação, não veio de um homem que foi prover o alimento para sua família. Pelo contrário, veio de uma mãe alimentando o filho. Mas Riane fala outras coisas também. Ela fala também que, por exemplo, antes da idade do aço, ou do ferro, alguma das duas, que essa era que forjou as espadas que violentam e que são sociedades bélicas, destrutivas, competitivas, elas não são a nossa matriz. Elas podem ser se você contar uma narrativa assim. Mas a gente pode contar histórias de outra forma. A Chimamanda, na palestra dela, também fala um trem maravilhoso. Que se você mudar a ordem dos fatos, já muda tudo. Por exemplo, se você começar a contar a história do Brasil, não pela chegada dos colonizadores, mas pela resistência dos povos indígenas, isso muda tudo. E também, se a gente começa a contar a nossa história um pouquinho antes da era do aço ou do ferro, a gente muda tudo. E é um pouco disso que a Riane faz no livro. Ela vai descrevendo vários processos, várias descobertas e várias civilizações que existiam antes, que partiam de princípios completamente diferentes. Que elas não eram sociedades competitivas, nem bélicas. Pelo contrário, elas eram sociedades colaborativas. E que nessas sociedades, essa é uma das partes mais interessantes, elas não eram patriarcais nem matriarcais. Na verdade, elas tinham sistemas igualitários, muito mais equilibrados entre os dois gêneros, porque elas não pensavam em disputas e em hierarquias por diferenças de gênero, raça, idade, enfim. E isso muda completamente o pensamento de civilização. E se a gente contar a nossa história de outra forma, a gente pode começar a viver e a socializar de outras formas também. Porque as histórias, elas têm um poder muito grande de definir um processo de identificação, de construir novas histórias que virão, de abrir a sua cabeça e a sua perspectiva. E isso vai mudando a forma que a gente vai vivendo, a forma que a gente vai contar as nossas próprias histórias e a forma que a gente vai vivendo as histórias que serão contadas. E é por isso que é tão importante a gente pensar um pouco em outras narrativas. A ideia não é descartar totalmente todas as narrativas, mitos e histórias que nos foram contadas, mas é trazer outras, para a gente começar a pensar outras possibilidades, ou pelo menos ter elas disponíveis, se a gente quiser. Aí sim, a gente pode aprender como os macacos, tipo os bonobos, que resolvem seus problemas transando ao invés de ir pra violência. Pô, vem cá! Eu sei que eu tô falando de pensar em outras narrativas, mas o terraplanismo não vale. Existe uma coisa chamada método científico.
Então vamos pensar em outros mitos sobre o masculino? Por exemplo, o pintor Matisse tinha uma ideia muito interessante sobre o que seria o feminino e o que seria o masculino. E o mais interessante é que o Matisse não vai olhar para um corpo, ou para uma pessoa, ou para o gênero, ou para uma coisa. Ele olha para a cor. Para o Matisse, o masculino estaria muito atrelado ao amarelo, porque ele é vibrante, imponente, forte e marcante. Enquanto o feminino seria muito atrelado à cor azul, porque ele tem uma serenidade, uma fluidez e uma consistência. Só que a gente tá mais pro verde. E falando de verde também, uma ideia muito boa pra gente pensar em outras mitologias pro masculino é pensar na mitologia de matriz africana, por exemplo. Ou as mitologias latino-americanas, que são mistura das religiões ameríndias, afrodescendentes e dos povos colonizadores. Por exemplo, a gente tem uma figura de um deus muito interessante, que é Oxóssi, que é caçador. E que de alguma maneira vai pensar a caça num outro lugar, ao invés dessa caça dominante. Mas antes de falar de Oxóssi, eu preciso explicar um pouquinho sobre a ideia dos orixás. Para você entender um orixá, você precisa olhar para a natureza. Se você quer entender Oxum, você olha para o rio, para a água doce. Se você quer entender Iemanjá, você olha para o mar. Se você quer entender Yansan, você olha para os ventos, para as tempestades. E se você quer entender Oxóssi, você vai ter que olhar para as matas. E se a gente olha, o que você pensa quando você vê uma mata? Você vê o verde de cara, você vê a fertilidade, você vê a abundância, você vê o mistério ali também. Você vê uma energia que cria e sustenta a vida o tempo todo. E você também vê uma velocidade, uma quase agressividade. Você vê a natureza no seu estado mais bruto. Você vê a parte mais masculina da natureza e a mais feminina dela também. E Oxóssi é isso. Um Diana homem. E tem outros mitos que podem nos ajudar a pensar nisso também. Tanto para pensar o masculino como o feminino. Como, por exemplo, na mitologia grega, a gente tem o nosso grande herói, Hércules, que, ao mesmo tempo que lutava contra monstros e era uma das figuras mais poderosas, atreladas a essa virilidade do masculino, era também uma figura que não se importava de se transvestir de mulher para transar com a sua esposa. E sabia que a sua masculinidade não estava em risco por causa disso. E isso também está nos mitos. Eita, gente, eu esqueci de falar de Jesus Cristo. Nossa, que pecado. E por isso eu gravei esse áudio aqui. Porque no livro Cálice e a Espada, a Riene fala de Jesus Cristo como uma figura masculina muito vinculada e atrelada a ideais femininos e esses ideais dessa civilização que de alguma maneira a gente perdeu o lastro e o contato. Essas civilizações antigas que eu citei, que estão mais atreladas a um ideal de colaboração do que de competição. E nesse sentido, Jesus Cristo, de alguma maneira, apontava para esses tipos de sociedade, ao invés do tipo de sociedade que estava crescendo naquele momento, que é a sociedade de merda que a gente tem hoje. E de alguma forma também, Jesus é uma figura muito mais vinculada ao feminino. Não somente por defender e trazer consigo as imagens femininas, como, por exemplo, Maria Madalena, que ele está ali sempre colocando no mesmo patamar que ele, e também por uma série de posturas, gestos e cuidados que Jesus tem ao longo de toda a sua trajetória. Se Jesus era atrelado ao feminino, por que a gente não vai ser? Amém, igreja. Oxóssi é descrito no conto As Plumas como uma Diana homem. Oxóssi, uma Diana homem, homem feminino, é verdade. Lá onde Diana é um Oxóssi mulher, uma mulher máscula, a corça, o alce campeiro. Muitas informações. E o que a gente faz com isso tudo? Eu também não tenho a menor ideia. Mas a ideia do transa e do frita-trica não é exatamente responder, mas perguntar. Então, fica só pensando sobre isso. E se quiser também, pensa em outras referências, em outras narrativas. Busca por outras coisas. Começa a coletar outras histórias. É porque a gente se espelha nisso. Você lembra que há um tempo atrás a gente falava muito da importância da representatividade? Porque assim a gente tem novas referências, a gente consegue se identificar com outras narrativas, que não só aquela predominante das pessoas brancas, Pois é, a mesma coisa acontece aqui. Se você abre
a sua visão e a sua atenção para outras narrativas, talvez você encontre inclusive outras formas de referência e de identificação. Às vezes é muito difícil achar um bom exemplo de homem, de masculinidade, ou um exemplo de homem que te representa, que você sente uma identificação. Mas essa coleta, ela vai trazendo mais diversidade de repertório para você também construir uma miscelânea de ideias que você gosta. Isso era uma coisa que a gente fazia muito na primeira temporada também. A gente entendia que a questão da não monogamia também tinha uma grande ausência de repertório, de casos, de pessoas não monogâmicas. Porque a gente tem várias narrativas de relacionamentos monogâmicos que deram certo, que deram errado, ou que de alguma maneira se atrelam ao ideal de ter dado certo. Mas a gente nunca tinha caso de pessoas não monogâmicas, então parecia que não existia, ou que só poderia dar errado. Então ouvir mais histórias, de alguma maneira, traz mais repertórios, mais palavras, pra gente construir outras histórias também. Então fica com isso e frita nisso. Até o próximo episódio. Frita, frica. Frita, frica. Você acabou de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Continua com a gente pelas redes sociais, Mariatrica __ ou Transa Podcast _. E se você quiser, você também pode mandar um relato pra gente, ou uma questão, uma pergunta, um caso, uma história, pro transapodcast@gmail.com. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal do Spotify e do YouTube, porque isso ajuda muito. E se quiser, aproveita e compartilha esse episódio também. Eu não sei se você já sabe, mas o Transa agora também é um podcast em vídeo. Então, se quiser, assiste a gente também, pelo Spotify ou pelo YouTube. Bora junto!